na verdade, no meio da madrugada aqui, esperando daqui a algumas horas a reunião que vai ter entre dois dos membros que o Trump estava citando agora na reunião. Vão se reunir, os três membros, na verdade, vão se reunir, o Rubio, Bassett e o representante comercial, vão se reunir com três representantes brasileiros para tentar chegar a algum acordo quickly, bem rápido, como o Trump estava pedindo ali. Não há muita esperança de que saia um acordo, né, já nessa segunda-feira aqui em Kuala Lumpur, ainda domingo no Brasil, mas o Trump está realmente dando sinais de que ele quer acordo. Os mesmos Bassett e Greer, que é o representante comercial, fecharam no domingo, aqui em Kuala Lumpur, um acordo muito maior, inclusive, com a China. Ou seja, antes da reunião com Lula, depois da reunião com Lula, os representantes da área financeira e comercial dos Estados Unidos se reuniram com representantes chineses, chegaram a um acordo ainda mais amplo e mais significativo e mais difícil. E eu acho que, enfim, a perspectiva para chegar a um acordo bastante rápido, como o Trump pediu, é muito clara, assim, muito positiva. Eu acho, enfim, foi realmente um domingo até inusitado, assim, para quem esperava uma resistência muito maior do Trump à negociação com Lula. E enfim, o diálogo em si, por tudo que eu pude apurar, foi muito positivo, foi de caráter até pessoal, Trump tratando o Lula de uma maneira, enfim, perguntando sobre a prisão do Lula, demonstrando admiração pelo fato de ele ter deixado a prisão e recuperado, sido reeleito. É algo que também, enfim, várias ações e atitudes do Trump hoje foram surpreendentes. E o resultado não é imediato, mas eu acredito que possa realmente vir logo, como o acordo com a China, que está praticamente fechado, indica. Verdade. O Nelson está em Kuala Lumpur, na Malásia, agora por lá são 3h10 da manhã, da madrugada, né? Por isso eu disse bom dia. Tá escuro, é claro, já deve amanhecer por lá. Mariana Sanches, ao vivo de Washington. Mari, estava vendo aqui, é claro, o Trump, além de falar lá na Malásia, ele também tuitou, usou as redes sociais para expressar como é que foi o encontro dele com o presidente brasileiro. Você está vendo aí o que disse o Trump, está aparecendo na tela, né? Depois da reunião entre os dois, o perfil da Casa Branca na rede social X, antigo Twitter, publicou que o encontro com Lula foi uma grande honra para Trump. A Casa Branca divulgou a imagem de aperto de mão entre os dois, o sorridente Trump, né, nessa foto. É uma grande honra estar com o presidente do Brasil, publicou a Casa Branca no X em nome de Trump. Abre aspas. Acredito que a gente deve conseguir fazer acordos muito bons para os dois países. Nós sempre tivemos uma boa relação e acredito que continuará assim. Fecha aspas. Mudou bastante, né, Mariana, a forma como a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, se referem ao Brasil. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego, Letícia, bom dia ao Nelson e boa tarde também para a nossa audiência. Pois é, Diego, de fato, essas aspas, inclusive, que a Casa Branca usa aí, são aspas que ele disse na própria reunião diante do Lula, né? Disse que estava honrado na presença do Lula, quer dizer, a quem compare a situação com o que a gente viu desde 9 de julho, né, quando o Trump manda aquela carta endereçada ao Lula e faz uma série de acusações em relação ao Brasil, como promovendo uma caça às bruxas ao Bolsonaro, como violando a liberdade de expressão dos americanos, com decisões que seriam arbitrárias da Suprema Corte para prejudicar as Big Techs, que são os motores aí da economia americana, enfim, inclusive errando os dados econômicos, né, dizendo que os Estados Unidos teriam um déficit comercial com o Brasil, quando na verdade eles sustentam um
superávit há mais de 10 anos já, um superávit relevante, né? Desde aquele momento, enfim, o que a gente viu foram, na verdade, 3 meses do pior momento da relação de mais de 200 anos entre os dois países, a relação mais longeva, aliás, que o Brasil tem com qualquer outra nação. Ininterrupto, né? Porque com a Argentina é anterior, mas houve uma interrupção na Guerra do Paraguai. Isso não aconteceu com os Estados Unidos, uma relação ininterrupta, mas que teve esse momento muito baixo aqui, em que os países ficaram praticamente sem canal oficial, os presidentes não se falavam, e parecia muito difícil, tanto que o próprio Lula disse que parecia impossível quando eles se abraçaram finalmente no dia 23 de setembro, ali nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, onde um discursou depois do outro, né? Agora, a gente sabe muito bem que esse abraço e o que se seguiu nesses 33 dias até que chegássemos a essa conversa com os dois sentados a pouco mais de 1 metro um do outro, um trabalho de bastidor da diplomacia e de empresários brasileiros bastante intenso, bastante secreto, né? Que envolveu, inclusive, a gente contou numa reportagem no All Prime, o envolvimento de um embaixador chamado Richard Grenell, que fez não uma, não duas, mas 4 reuniões secretas com Mauro Vieira, o chanceler do Brasil, e o assessor presidencial Celso Amorim, para coreografar não apenas o abraço entre os dois lá na ONU, como o telefonema que se seguiu e que levou o Trump a designar o Rubio como negociador nesse novo momento da relação bilateral. Rubio e Vieira tiveram, então, um encontro presencial na semana passada, quer dizer, anterior a essa que passamos, aqui em Washington, com suas equipes e tudo mais, em que eles acertaram esse momento que a gente vê agora as imagens. Trump e Lula era algo que os dois desejavam. 33 dias para preparar uma visita, uma reunião bilateral entre dois presidentes, especialmente em um momento de crise como esse. Para a diplomacia um tempo muito curto, portanto, não havia expectativa de que se tivesse um acordo fechado que os dois líderes pudessem lançar, mas havia sim uma expectativa de que talvez Trump já determinasse ao final da reunião aí uma suspensão das tarifas, o que era algo que o presidente Lula já tinha pediu de novo e que está posto para os americanos, que o Brasil gostaria de ver a suspensão dessas tarifas de 50%, na verdade, as de 40% em vigor desde o dia 6 de agosto, enquanto as negociações seguirem. Vão entrar negociações setoriais. Está muito claro que os americanos querem a abertura, por exemplo, do mercado de etanol, querem entrar na exploração de terras raras no Brasil, querem discutir regulação de big techs, enfim. Isso tudo vai se acelerar agora e a expectativa é que talvez Trump possa, então, decidir que os seus auxiliares, nessa reunião, já com a contraparte brasileira que o Nelson vai acompanhar em Kuala Lumpur, eventualmente possa definir já uma suspensão das tarifas, ao menos temporariamente. Diego. Perfeito, Mari. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o presidente Lula pediu a Trump para que as tarifas sejam suspensas já durante as negociações. Reunião que acabou de acontecer entre o presidente Lula e o presidente Trump. A imprensa, vocês, a imprensa brasileira, participaram e assistiram à primeira parte da reunião, em que houve perguntas da imprensa brasileira, da imprensa americana, a ambos os presidentes, e depois, a partir dali, foram mais 45 minutos de conversa, muito positiva, muito produtiva. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e apresentou o pedido, renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma que a aplicação, o recurso à lei Magnitsky, e disse que estava pronto, portanto, a conversar. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece
um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. Bom, Letícia Casado, o que há pouco tempo parecia improvável aconteceu, né, na Malásia. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego, Mariana, Nelson, todo mundo que está assistindo. Diego, esse é um momento realmente, de fato, muito positivo, muito importante para o Lula, e essa negociação com os americanos, ela vai ter peso aonde? Nas eleições no Brasil no ano que vem, em 2026, como tudo que está acontecendo por aqui. Por quê? Porque ela já reflete de imediato o humor no Congresso. Então, a gente vê o Lula ganhando força, ganhando espaço na conversa, na relação com os Estados Unidos. A gente lembra aquele fim de mês de setembro que o Lula teve recebeu aquele gesto por parte do Trump na Assembleia Geral da ONU. Aquilo, aliado ao protesto contra a PEC da blindagem, já deu um tom na semana, mudou o clima em Brasília, foi favorável para a aprovação do imposto de renda no Congresso, ainda que o governo não leve tudo, como não levou depois na medida provisória que aumentava o imposto para compensar perdas de arrecadação. O que os políticos eles veem? Quem tem poder e quem vai continuar tendo poder, quem que vai sair vencedor dessa história? Meses atrás, como a Mariana colocou, em junho a gente olhava e via o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro em alta, crescendo, trabalhando pelo tarifaço, trabalhando pela aplicação da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, aquela sanção financeira. Se o Lula conseguir reverter pelo menos parte da alta dos impostos ou tirar mais produtos, ele já vai conseguir um bom humor da classe empresarial, né? Porque os empresários vão ficar muito satisfeitos desses setores. A gente sabe que uma boa parte do empresariado tem muita restrição com o presidente Lula e com o PT. E a imagem que ele passa para a população, que é um homem que vai para o embate, que não abaixou a cabeça durante os embates com o presidente mais forte do planeta, que é o Donald Trump, e que conseguiu mudar. Então, essa reunião e esse momento que está acontecendo na Malásia, agora é de extrema importância, e tudo isso vai ser tratado e discutido e dissecado ao longo dos próximos 12 meses, até outubro do ano que vem. A gente vai estar ainda lembrando sobre este tema todo, este fim de semana e este domingo, que o Nelson está aí vendo tudo de perto a história acontecer, Diego. Verdade. O chanceler Mauro Vieira disse também que Donald Trump quer visitar o Brasil. Os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência e voltado a se apresentar e vitoriosamente conquistar o seu 3º mandato à frente da presidência da República. E estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro. O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil e do povo brasileiro. Bom, Mariana, a gente sabe que aqui na nossa vizinhança, na América do Sul, na América Latina, tem toda uma escalada, né, da presença militar dos Estados Unidos e, sobretudo, ali em relação à Venezuela e à Colômbia. Você tem novidades sobre esse assunto? Foi pauta do encontro também? Pois é, Diego, foi sim, foi pauta do encontro. Os relatos que nos chegam aqui de que, na verdade, o presidente Lula trouxe o assunto. Foi, digamos assim, talvez o 3º ponto mais importante no que ele disse ao presidente Trump. Quer dizer, primeiro se concentrou na questão das tarifas em si, depois teria usado uma parte do tempo para explicar a questão da condenação de Jair Bolsonaro, do funcionamento do judiciário do Brasil. Aliás, o próprio Trump acabou respondendo uma pergunta da imprensa logo no começo do encontro e mencionou o Bolsonaro como uma pessoa de quem ele gosta muito. Diante de Lula, disse que o Bolsonaro era um artilheiro, que sentiu muito o que aconteceu com ele e que Bolsonaro passou por poucas e boas, algo nessa linha.
E, por fim, o presidente Lula chegou à questão da Venezuela. Sabíamos que ele traria o assunto porque os Estados Unidos estão aumentando a sua presença militar no Mar do Caribe, inclusive com o principal porta-aviões do país já na região. Já houve pelo menos 10 ataques a barquinhos, pequenas embarcações, tanto no Mar do Caribe quanto no Pacífico, que deixou mais de 40 pessoas mortas e que a Casa Branca diz que se tratavam de narcotraficantes, o que há pouca evidência até agora para comprovar, e ainda assim, se fosse esse o caso, Diego, a ação ainda seria contestável do ponto de vista do direito internacional, já que as pessoas deveriam ser abordadas, presas e levadas à justiça, como se espera, né? O ponto é que houve uma surpresa por parte do Departamento de Estado quando Lula se colocou como um possível mediador da situação agora com Maduro na Venezuela. Tanto porque o presidente Lula não reconheceu as últimas eleições e não mantém agora uma relação privilegiada com o presidente da Venezuela, aliás, muito ao contrário, chegou inclusive a bombardear a tentativa de Maduro de entrar nos BRICS a todo custo, aliás, algo que os russos apoiavam. Enfim, o Brasil deixou claro que não aceitaria isso, depois que Maduro não apresentou as atas eleitorais e acabou desmoralizando o Brasil, que tinha aceitado patrocinar as eleições na Venezuela, com o compromisso de que seriam eleições livres e justas, segundo o Acordo de Barbados, do qual o Brasil fazia parte. Isso não aconteceu, as atas eleitorais nunca vieram à tona, Maduro foi acusado de fraude pelo mundo todo, praticamente, e o governo brasileiro não reconheceu o resultado da eleição. Então, além disso, o presidente Trump, recentemente, acabou com o canal diplomático direto que ele tinha com Maduro. Inclusive, o canal era o mesmo que facilitou agora essa reunião entre Trump e Lula, que era o Richard Grenell. Eles estavam em contato direto e negociando. Tanto que a gente viu a libertação, por exemplo, de 6 americanos que estavam presos há anos na Venezuela, ainda no começo do governo Trump, como um gesto diplomático ali, pelo restabelecimento de conexões diplomáticas entre os dois países. Agora prevalece a posição de Marco Rubio, que quer sim ações bélicas e não está descartado, inclusive, que haja ações militares no território venezuelano, o que preocupa muito Lula. Afinal de contas, seria uma situação de guerra de um vizinho, né, com potencial de desestabilizar a região politicamente, de provocar uma onda muito grande de imigração na região, enfim, o surgimento de guerrilhas nos Andes, na Amazônia, tudo isso, claro, está no radar. Agora, os americanos, viu, Diego, tanto do lado de Grenell quanto do lado do Marco Rubio, dizem que eles não precisam do Brasil para fazer uma intermediação, porque se quisessem manter a via diplomática, eles já teriam essa via aberta, eles próprios decidiram acabar com ela, e do lado do Rubio, ele não quer saber de negociação alguma com o governo Maduro, muito ao contrário. A ideia é escalar a pressão no sentido de tentar mostrar que uma saída bélica é realmente o que os Estados Unidos estão pretendendo, para ver se forçam a saída dele do poder, né? Não sabemos onde isso pode dar, mas alguns diplomatas americanos me diziam hoje que ficaram surpresos, tanto com a ênfase do Lula na questão da Venezuela, quanto com o posicionamento deles, que certamente não vai ser visto com tanta boa vontade, digamos assim, pelo Marco Rubio. Exatamente. Vamos ver o que disse o presidente Donald Trump dos Estados Unidos sobre o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. You know? I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Letícia Casado, e aí, esse assunto não era da conta da repórter, ele disse o Trump. Com toda a gentileza e delicadeza do Trump. Diego, o que eu ouvi do lado brasileiro foi o Trump sequer sabia que o Jair Bolsonaro estava sendo julgado e possivelmente condenado, né, naquela época, que já foi condenado, pelo mesmo tribunal que condenou o Lula, que manteve a condenação do Lula e que mandou
o Lula começar a cumprir pena de 580 dias. Ou seja, ele não sabia que o Supremo Tribunal Federal estava tanto na história do Jair Bolsonaro como na história do Lula, que, como ele não entende, não conhece nada sobre o sistema judiciário brasileiro, o que tinha sido vendido para ele é que o Jair sofre de uma perseguição política, tal. Só que o Lula tem uma história que é, inclusive, mais complexa do que a do Jair, porque o Lula ficou preso durante 580 dias, teve uma outra avaliação, o Supremo fez uma reavaliação do caso Lula, do caso da Lava Jato, e o Lula saiu da cadeia depois de mais de um ano preso, concorreu à presidência e venceu a presidência. Então, que toda essa trajetória de Lula foi colocada ao longo das últimas semanas para o governo americano, para o Donald Trump em específico, que ele não fazia ideia da conexão do caso Lula e Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, que era o mesmo tribunal, que aí ele começar a olhar com outros olhos para a situação no Brasil. E é o que ele tem demonstrado a fazer, porque lá em julho, no começo de julho, quando ele fez um anúncio do tarifaço, ali de cara, depois ele já tinha feito algumas publicações em rede social, falando sobre o Jair Bolsonaro, sobre a perseguição, a caça às bruxas ao Jair Bolsonaro. Aí ele fez uma carta junto com o anúncio do tarifaço falando de Jair Bolsonaro, e hoje, passados 3, 4 meses, a situação é outra. É uma situação muito mais pragmática. Vamos sentar e olhar, porque tem o café, tem a carne, isso tudo está fazendo preço nos Estados Unidos, e o Jair Bolsonaro já não é personagem central dessa história como foi lá atrás, Diego. Pois é, e depois da reunião entre os dois, no encontro com empresários, o presidente Lula disse que o mundo não aceita uma nova Guerra Fria. No caso do Brasil, a Avian é um parceiro muito importante e tende a ser muito mais importante. Porque o mundo de hoje não aceita mais uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ficar disputando como se disputou a partir da Segunda Guerra Mundial, que era do lado da Rússia ou que era do lado dos Estados Unidos. A gente não quer uma nova disputa que é do lado dos Estados Unidos ou do lado da China. A gente quer estar do lado da China, do lado dos Estados Unidos, do lado da Malásia, do lado da Indonésia, do lado de todos os países do mundo que queiram fazer negócio conosco. Nelson, essa fala vem um dia depois do Marco Rubio, falar que para o Brasil seria muito mais vantajoso a longo prazo uma parceria com os Estados Unidos em vez da China. O presidente Lula fala que quer uma parceria com os Estados Unidos e com a China. Sim, eu não acredito que tenha sido, digamos, uma resposta direta para o Rubio, mas é parte da visão do Lula e que é muito contrastante com a visão, enfim, de um mundo dividido em dois. Eu acompanhei esse encontro com empresários, um encontro, enfim, de empresários importantes, inclusive do Brasil, e acredito que foi significativo ali, porque mostrou, enfim, o Lula forte novamente depois do encontro e seguro, enfim, ele comentou muito rapidamente sobre o encontro nesse discurso, logo no início ali. E acredito que o que ele falou sobre e ele estava no encontro de empresários, ele passou boa parte do discurso dizendo que é necessário para um presidente sair pelo mundo vendendo o que puder e comprando o que puder, e é um pouco o discurso que a gente conhece do Lula e que é o discurso da multipolaridade. Sobre esse encontro, que aliás aconteceu nesse hotel aqui atrás, que é onde o Lula está hospedado, esse é o Renaissance Hotel aqui de Kuala Lumpur. Eu falei com 2 empresários, a Letícia estava comentando sobre o efeito junto ao empresariado. Eu falei com o Wesley Batista, da JBS, que estava, me pareceu, empolgado com o resultado do encontro do Lula com o Trump, e por razões um pouco óbvias, e não escondeu que a JBS teve sim um papel para aproximar o Brasil e os Estados Unidos nessa discussão das tarifas. O presidente da Embraer, Francisco Gomes, estava um pouco menos entusiasmado,
me pareceu mais tá ainda esperando para ver os resultados disso. Ele também está muito preocupado com as tarifas mas enfim, eu acredito que esses dois um pouco refletem a visão do empresariado, pelo menos do grande empresariado ligado ao mercado americano, de que, enfim, demos um bom passo aí, mas é preciso ver resultados práticos, é preciso ver o que vai acontecer realmente com relação às tarifas. Verdade. Vamos ver o que o presidente Lula falou sobre essa viagem de horas que ele fez e o Trump fez. Os dois tiveram que fazer para se encontrar pessoalmente. Vamos ver. Fazer um agradecimento especial ao primeiro-ministro Anwar Ibrahim por ter me convidado para participar da 47ª reunião da ASEAN. Ele me deu a oportunidade de conhecer a Malásia e me deu a oportunidade de ter um dia muito feliz por dois acontecimentos importantes. O primeiro, a adesão do Timor-Leste à ASEAN, o que era uma reivindicação histórica e que aconteceu hoje. O segundo, porque o presidente Trump teve que viajar 22 horas dos Estados Unidos para a Malásia e eu viajar 22 horas para a Malásia, e nós conseguimos fazer uma reunião que parecia impossível nos Estados Unidos e no Brasil, aqui na Malásia. Arrancou um sorriso, né, Nelson, do primeiro-ministro da Malásia. Ele obviamente, nas 3 vezes em que eu vi os dois juntos, enfim, o primeiro-ministro da Malásia está encantado com o Lula. Enfim, tem até uma passagem engraçada que foi o primeiro discurso, o primeiro contato público que eles tiveram juntos ali, que o Lula se virou para ele e se disse um amigo do Anwar Ibrahim, porque eles têm muitas coisas em comum, e citou especificamente o fato de ambos terem sido presos e terem saído da prisão para vencer as suas eleições e tornarem os mandatários de seus países. E essa é uma coisa que eu acho especialmente curiosa, porque hoje de manhã o Trump e o Anwar Ibrahim estiveram juntos numa cerimônia por causa de um acordo de paz que houve entre Tailândia e Camboja, e o Anwar Ibrahim repetiu a mesma coisa em relação ao Trump e falou que ele se sentia muito próximo, porque tinha muita coisa em comum com o Trump, porque ele foi preso e o Trump quase foi preso. Então, enfim, houve fatos muito curiosos e uma aproximação pessoal interessante de acompanhar aqui, como a Letícia falou, vendo a história acontecer, que foi muito curioso. Verdade. Mariana, e esse caso da JBS, né? Houve um encontro aí na Casa Branca em Washington que foi o start, digamos assim, né? Uma aberturinha de porta para que os dois se encontrassem hoje, Trump e Lula. Pois é, eu até li a coluna hoje do Nelson mais cedo, né, em que ele dizia que o Wesley Batista parecia quase eufórico ali, né, dizendo que foi super positivo, e eles devem estar de fato muito satisfeitos porque tiveram um papel central nessa reconexão entre Brasil e Estados Unidos no seu mais alto nível, que era o nível presidencial e que estava completamente fechado até pouco mais de um mês, né? O que aconteceu? A gente apurou o seguinte: o Richard Grenell, esse embaixador que interveio para mudar a rota ali de colisão entre a Casa Branca e o Planalto, ele conhece o Joesley e o Wesley Batista há muito tempo, de outros carnavais, digamos assim. São conhecidos de longa data, e ele foi procurado pelos irmãos Batista, que disseram para ele: olha, veja bem, essa situação das tarifas, se está te passando ao largo, preste atenção, porque isso não está bom para o Brasil nem para os Estados Unidos. Isso está fazendo muita gente perder dinheiro, não é do interesse de vocês também, republicanos, que os negócios sejam perdidos. Afinal de contas, o negócio dos Estados Unidos, como diz o ditado, é um negócio, né?
E aí, portanto, o Grenell é muito próximo ao Trump, é um enviado especial direto de Trump para a América Latina, e ele trouxe esse recado, e trouxe esse recado também com a condição de ajudar o Joesley a repetir isso para o próprio Trump, o que aconteceu ainda durante o julgamento do Bolsonaro. Na última semana de julgamento, o Joesley fez um giro em Washington, em que ele esteve no gabinete de uma série de republicanos. Aliás, a gente viu, por exemplo, antes disso, senadores brasileiros, outros empresários da CNI, enfim, de outras organizações tentarem fazer isso e só serem recebidos praticamente por democratas, quando muito. O Joesley não. Ele foi recebido por uma série de republicanos importantes, pessoas representantes do movimento Make America Great Again, por exemplo, a Maria Elvira Salazar, que é uma deputada da Flórida. Enfim, o Joesley foi interpelando cada um deles para conseguir entender o que precisava ser feito para o tarifaço ser revertido. Qual era o mercado que os americanos queriam acesso, o que afinal eles vinham ouvindo a respeito do Brasil que tivesse levado a tal situação. E ele conseguiu fazer com que esse recado chegasse, porque ele próprio foi lá e deu. Ele conversou não só com a chefe de gabinete do Trump, a Suzy Wiles, que é uma figura extremamente influente nesse governo, como com o próprio Trump. E aí a diplomacia americana aqui me diz, Diego, que essa conversa com o Joesley foi fundamental para o que a gente está vendo agora. E enquanto fazia isso, o Joesley se coordenava com o governo brasileiro. Ele não estava num freestyle, fazendo da própria cabeça, e tanto assim que, inclusive, agora o Itamaraty resolveu colocar em sigilo de 5 anos os telegramas que se referem a essa articulação feita com a JBS, com o Joesley, com o Wesley Batista, para destravar a situação aqui nos Estados Unidos. Qualquer telegrama da embaixada brasileira tratando desse assunto com o Itamaraty, agora está sob sigilo de 5 anos, mas a gente conseguiu hackear pelo menos um pedacinho dessa história, Diego, para contar, e não é menor. Assim como a Embraer também não é menor o tamanho do trabalho que eles fizeram aqui. A Embraer é fundamental hoje para deslocamentos regionais nos Estados Unidos, são todos feitos com aviões da Embraer, é um mercado que só cresce, e a Embraer, além de tudo, compra muita peça, compra motor aqui nos Estados Unidos, e não é motor de avião não é algo que se compre na esquina, né? Portanto, é uma relação muito forte e estratégica para os dois países, né? O setor de aviação civil é fundamental para os dois países. E a Embraer, inclusive, citava em documentos aos americanos a intenção de compra aí de 40 bilhões de dólares nos próximos 10 anos de peças de motores aqui dos Estados Unidos, um volume de dinheiro impressionante. E chegou a conseguir fazer o secretário de transporte do Trump levar a mensagem a outros setores do governo, a outros colegas, ao secretariado, para deixar claro que precisaria, sim, de ajuda para conseguir barrar. Lembrando que a Embraer está sob tarifa só de 10%, que são as tarifas recíprocas, mas ainda assim é uma situação ruim, porque outras empresas que competem com a Embraer não estão sob essa tarifa, como as europeias.